Você não chegou aqui por acaso. Há algo dentro de você que pede calma. Uma parte silenciosa, cansada de carregar o peso de pensamentos que não se calam. A ansiedade, às vezes, se disfarça de força. Quer prever, controlar, entender tudo. Mas hoje não é noite de vigiar o mundo. É noite de repousar nele. Este vídeo é um abrigo, um espaço onde você pode se entregar sem medo. Deixar que a sabedoria dos antigos estoicos se misture ao seu sono e transforme o que dói em serenidade. Você não precisa lutar contra a mente, só permitir que ela se acalme. Feche os olhos, respire fundo. O resto, o tempo faz. Antes de continuar, escreva nos comentários. Hoje escolho confiar na calma. A ansiedade é uma mente que não quer parar de trabalhar. Mesmo quando o corpo pede descanso, ela procura saídas, cria cenários, repete conversas. É como um rio que insiste em correr, mesmo sem chuva. À noite, isso se torna mais visível. O mundo se aquieta, mas o pensamento não. E é nesse instante, entre o silêncio da casa e o barulho de dentro, que nasce o convite dos estoicos. O convite a olhar a vida com serenidade. Eles ensinavam que nada externo pode tirar a paz de quem aprendeu a cuidar da própria mente. O que te perturba não é o que acontece, mas o que você pensa sobre o que acontece. Quando a ansiedade tenta dominar, o primeiro passo é observar sem se envolver. Deixar que o pensamento passe, como o vento que não se pode agarrar. A calma começa aí, não em controlar o que vem, mas em não se perder dentro dele. Enquanto o corpo repousa, a mente pode aprender a descansar de outra forma, aceitando. Aceitar que o dia já acabou, que as palavras ditas não voltam, que o amanhã não precisa de ensaio. Aceitar que há coisas que simplesmente são, e que lutar contra elas só prolonga o sofrimento. É uma entrega lúcida. Não desistir, mas confiar. Confiar que o que depende de você é pequeno e essencial. A forma como escolhe olhar o mundo. Com o tempo, a ansiedade perde o lugar de voz principal. Os pensamentos se tornam mais brandos, a respiração mais lenta, e o coração encontra um ritmo novo. O descanso vira prática de sabedoria. Dormir se transforma em meditação. Cada noite é um retorno à clareza, um lembrete de que você não precisa vigiar o futuro para que ele aconteça. Basta existir, e existir com presença. Quando amanhece, há uma leveza diferente. A mente acorda limpa, sem excesso, e o corpo desperta com mais espaço por dentro. Você não se torna imune à vida, mas aprende a caminhar com ela, em vez de contra ela. Descobre que a verdadeira cura não está em fazer a ansiedade desaparecer, e sim em compreendê-la, em deixá-la se acalmar, como o mar depois da maré alta. E assim, cada noite se torna um pequeno rito, um ato de confiança, uma prece silenciosa. Dormir passa a ser um gesto de amor próprio, uma forma de dizer a si mesmo: está tudo bem, eu posso descansar agora, porque a mente também precisa dormir, e o coração também merece pausa. Reflexão 1. Reconhecer o cansaço da mente. Feche os olhos como quem puxa um cobertor até o peito e encontra um quarto silencioso por dentro. Reconhecer o cansaço da mente é como acender uma luz suave no corredor e admitir: hoje foi muito. Você não precisa explicar nada a ninguém agora. Não precisa comprovar força, nem justificar pausas. Você pode simplesmente notar que os pensamentos estão pesados, que a testa contraiu sem que você percebesse, que as palavras de mais cedo vieram e foram, e ainda deixam ecos. Só de admitir o cansaço, o corpo já entende o convite. Deslize a atenção para a testa e solte um pouco. Sinta as têmporas. Deixe os ombros caírem 1 centímetro. Respire fundo, mais devagar do que faria de dia, e solte o ar como quem abre uma janela por dentro da roupa de cama. Os estoicos diriam que há um momento certo para cada coisa, e agora é o momento do recolhimento. Não se trata de pensar em como descansar. Trata-se de se permitir. Se vier um pensamento apressado, reconheça-o como
Faria com um visitante educado. Eu te vi, eu te escuto, mas agora a casa está quieta. Ao aceitar o cansaço, você devolve a chave do quarto à sua própria mão. Nada lá fora precisa ser resolvido neste minuto. Escute o som mais distante da noite. Um ruído baixo, quase invisível. Note como ele não exige nada de você. A mente aprende com isso. O cansaço não é fraqueza, é sinal de que você caminhou. E agora, juntos, a gente se assenta no abrigo da calma. Reflexão 2. Observar a ansiedade sem julgamento. Imagine um lago ao entardecer. A água não rejeita as folhas que caem, acolhe e deixa que flutuem. Seus pensamentos podem ser assim, coisas que chegam, boiam e seguem. Você não precisa mergulhar em cada folha. A ansiedade, quando você a observa, perde o disfarce de urgência e vira movimento na superfície. Você olha e percebe que, embaixo, a água continua tranquila. Observe o que surge sem dar nome de ameaça. Sinta o ar entrando pelas narinas, frio, e saindo morno. Conte mentalmente, até 4 ao inspirar, e solte até 6 ao expirar. Sem pressa, sem regras rígidas, só um compasso gentil. Se um medo vier correndo, repare que ele é feito de imagens e palavras, e que imagens e palavras não podem te empurrar da cama. Deixe-as flutuar como folhas. Os estoicos lembram que o que mais machuca é o julgamento que colamos nas coisas. Hoje, você desaprende um pouco dessa pressa. Não é, venci a ansiedade. É, eu vi você e não precisei brigar. Sinta a nuca apoiar melhor no travesseiro. Repare como o lago dentro de você devolve um reflexo mais sereno quando o vento do julgamento cessa. Seguimos juntos. Mais um passo leve. Reflexão. 3. Aceitar o que não pode ser controlado. Acenda uma vela imaginária no canto do quarto. A chama dança, mas não por sua ordem. Ela se move com o ar do ambiente. Você pode cuidar do pavio, pode abrigá-la do vento forte, mas não pode exigir que a chama obedeça ao seu relógio. Assim é com o mundo lá fora. O que você escolhe, cultiva e pratica, isso é seu. O resto é correnteza da vida. Aceitar não é concordar, é parar de se ferir contra o que é duro. É a coragem de dizer, eu não comando a maré, mas eu decido como flutuo. Leve a atenção ao peito. Inspire e imagine que a vela acalma a penumbra interna. Expire e solte a vontade de consertar o que já passou hoje. Se surgir a memória de uma conversa, reconheça. Isso já foi. Agora é só lembrança. Se surgir a inquietação do amanhã, devolva-a para a prateleira certa. Isso ainda não é. Agora é só previsão. A sua paz está no centro da chama, onde o calor é constante e simples. Os estoicos praticavam esse gesto diário de separar o que depende e o que não depende da gente. Fazendo isso agora, você devolve ao seu corpo a licença de descansar. A cada expiração, imagine que a necessidade de controle derrete como cera, escorre e some. A chama fica suficiente. Reflexão. 4. Respirar para acalmar o corpo. Pense numa trilha de terra úmida, depois de uma chuva leve. O passo que afunda um pouco e depois encontra firmeza. A respiração pode ser esse passo. Entra, sustenta, sai, encontra chão. Inspire com suavidade, conte 1, 2, 3. Segure por um instante curto, como quem admira uma árvore ao lado da trilha. Expire por 1, 2, 3, 4. Não force nada, apenas caminhe com o ar. Sinta as costelas abrirem como quem afasta folhas para ver o caminho. Solte a mandíbula. Descolhe a língua do céu da boca. Às vezes o corpo fica pronto para dormir antes da mente. Tudo bem. Se você oferecer um ritmo simples, o corpo convida a mente a segui-lo. Imagine os músculos das pernas quando sobem uma pequena ladeira. Eles trabalham e depois relaxam. Faça o mesmo agora com o tórax. Na inspiração, um esforço mínimo. Na expiração, uma entrega. O coração escuta. O sistema inteiro percebe que a noite é o momento de reparar, não de argumentar. Se a cabeça pedir pressa, responda com um passo ainda mais lento, um suspiro que desce a escada. Você não precisa provar nada para
Adormecer. Só precisa caminhar macio com o ar, como quem volta para casa ao fim do dia e tira os sapatos na porta. Estamos aqui, passo a passo. Reflexão. 5. Separar o real do imaginado. Veja a janela do seu quarto por dentro, com o vidro levemente embaçado pelo ar quente da noite. Do lado de fora, as luzes da rua, longes, não pedem nada. O embaço pode ser o que imaginamos. O que é real são as bordas, a moldura, o que você pode tocar. Na mente, os contos que contamos sobre o que aconteceu costumam ser mais pesados que os fatos. Você pode treinar um gesto, encostar a mão no vidro e dizer: isso é fato, ou isso é história que criei. Fato. A cama está aqui. O corpo respira. A noite avança. História. Eu devia ter dito aquilo. Amanhã vai dar errado. Não é errado imaginar, é humano. Mas hoje à noite você escolhe encurtar o caminho do drama à presença. Passe a mão, como se limpasse o vidro por dentro, e permita ver o que há sem exagero. Perceba o contato do lençol com a pele e se o temperatura do quarto, o som mais discreto que você consegue ouvir. Quando a atenção ocupa o que é palpável, o imaginado perde a cor. Os estoicos chamavam isso de clareza. Falar com a realidade, não com a suposição. A mente aprende devagar, como quem abre a janela para renovar o ar. E, com isso, tudo se torna mais respirável. Reflexão 6. Deixar o pensamento seguir seu curso. Agora imagine um rio lento, largo, que atravessa um campo. Você está sentado à margem, pés na grama, e vê pequenas correntes levando embora o que passa. Pensamentos são como folhas, galinhos, às vezes troncos maiores. Você não precisa pular na água para segurá-los. Deixe que o rio cuide. Se um pensamento insistente vier, observe sua forma, sua cor, e então acompanhe com o olhar até a curva adiante. A mente quer intervir, mas hoje você aprende a confiar no movimento natural. Coloque uma mão sobre o abdômen e sinta o fluxo do ar, como o vai e vem de uma água calma. Se uma lembrança do passado surgir, diga, baixinho, obrigado por me lembrar. Agora você pode seguir. Se uma preocupação do futuro aparecer, diga, te vejo amanhã. Hoje a correnteza é de descanso. A margem é segura. Você pertence à margem. A cada respiração você sente o corpo afundar um pouco mais no colchão, como quem encontra uma posição perfeita na grama. E, sem se dar conta, você aprende algo precioso. Nem tudo pede resposta, nem tudo pede plano. Há coisas que só pedem passagem. Reflexão 7. Encontrar serenidade na simplicidade. Volte ao abrigo. Uma casa pequena, arrumada o suficiente. Uma xícara morna pousada na mesa. Uma luz baixa na sala. Serenidade nasce assim, do pouco que é essencial. À noite, você pode reduzir o mundo ao que cabe nas mãos. A respiração, o acolhimento, o silêncio. Descomplicar é um gesto de cuidado. Você pode repetir mentalmente uma frase curta como "estou seguro aqui" ou "menos é suficiente". Perceba como o corpo gosta de frases simples. Abaixe mais um pouco o ritmo. Alongue os dedos dos pés. Sinta cada um. E depois solte. Repare na coberta tocando os tornozelos. Quanto menos estímulo, mais o sistema entende o convite. Os estoicos não ostentavam, treinavam o essencial para que, quando viesse o imprevisto, a calma coubesse. Hoje sua prática é reduzir gentilezas ao mínimo claro. Se vier a vontade de arrumar ideias, deixe para amanhã. Agora é hora do pequeno, uma respiração, um pensamento bondoso, um descanso. E que isso baste. Reflexão. 8. Soltar a necessidade de entender tudo. Pense. Num farol ao longe, em noite de mar. A luz gira e marca o compasso do horizonte, mas não revela cada onda, não explica cada corrente. Você não precisa entender cada detalhe para seguir em frente com segurança. À noite, a mente adora pedir explicações. Por que disseram aquilo? Por que aconteceu assim? Por que comigo? Os antigos lembrariam. Entender é bom, mas aceitar é sabedoria. É possível descansar mesmo sem resposta. Traga a atenção ao ar na ponta do nariz.
Perceba a ondulação da barriga. Se vier uma pergunta sem resposta, imagine-a virando um ponto de luz que o farol alcança e depois deixa ir. Você pode dizer: não preciso de conclusão para dormir, posso confiar no tempo. Seu corpo agradece quando você solta essa obrigação de fechamento. É como tirar um casaco pesado no fim do dia, uma coisa de cada vez. Você descansa e amanhã decide o que investigar. Por ora, a luz distante garante: existe direção mesmo quando não há certeza. E isso é tudo que a noite pede. Reflexão. 9. Praticar. O descanso como virtude. Visualize um jardim à noite. A terra guarda as sementes em silêncio, sem exigir que brotem agora. O descanso é esse silêncio fértil, uma virtude que você pratica como quem rega sem pressa. Em vez de ver dormir como pausa vazia, você pode enxergar como cuidado ativo. Entregar-se à cama, dizer ao corpo que ele tem permissão para reparar, ao coração que ele tem licença para bater sem pressa. Diga mentalmente: descansar também é trabalho da alma. Se uma parte de você acha que só vale quando produz, agradeça por querer ajudar e convide-a a se sentar. Relaxe os dedos das mãos. Solte os ombros outra vez. Deixe o maxilar mais leve. Os estoicos valorizavam o equilíbrio. Ação quando é dia, recolhimento quando é noite. A semente não apressa a própria flor. Você não precisa apressar a cura. Ao aceitar o descanso como virtude, você semeia manhãs mais claras. E o jardim responde com uma promessa suave. Onde há pausa, há vida preparando flores. Reflexão 10. Ver o medo como visitante, não dono. Imagine a porta de casa. Ela tem maçaneta por dentro. Você decide quando abre e quando fecha. O medo à noite costuma bater. Às vezes ele entra com passos firmes, quer ocupar a sala, quer falar alto. Hoje, você aprende a receber como visitante. Eu te escuto, mas você não manda. Dê ao medo uma cadeira simples, não um trono. Ofereça um copo d'água e diga que, por hoje, a conversa será breve. Ele veio para avisar algo. Agradeça o aviso. Ele veio sem motivo claro. Diga que não vai perder a noite inteira tentando entender. Traga a consciência para as plantas dos pés, mesmo deitado. Sinta o peso de cada calcanhar. Sinta os dedos repousando. Essa ancoragem mostra que a casa é sua. Se o medo levantar a voz, você responde com a voz do corpo. Uma expiração longa, um peito que desce, um ritmo que não corre. Medo é humano. Pânico é quando esquecemos a porta. Você lembra da maçaneta. Se preferir, imagine que o medo sai para respirar lá fora e você encosta a porta com delicadeza. Não é guerra, é limite. E limite é cuidado. A casa por dentro se acalma porque você escolheu quem fica para dormir. Ficam a paz, o silêncio, a humildade de quem sabe que nem todo ruído é sinal. Você deita de novo. Escuta a noite como quem encosta a cabeça no peito de alguém que confia. E percebe que, ao lembrar que o medo é visitante, a casa inteira recupera o rumor do descanso. Seguimos juntos e o caminho continua macio. Quando quiser, damos o próximo passo leve. Reflexão 11. Transformar a preocupação em presença. Imagine que a preocupação é uma pedrinha lisa na sua mão. Ela pesa pouco, mas quando você fecha os dedos com força, dói. Abra a palma, sinta a textura, olhe para ela com calma. Não é um monstro, é só matéria. A preocupação tenta te puxar para o que não existe ainda. A presença te chama para o que está aqui. Traga o olhar para dentro do quarto, mesmo de olhos fechados. Perceba a temperatura do ar. Sinta o tecido do lençol roçando a pele do braço. Repare no ritmo da sua respiração, como uma marola discreta que vai e volta sem pedir licença. Toda vez que a pedrinha quiser virar montanha, volte ao contato do corpo com a cama. Há algo muito simples acontecendo agora. Você respira. E isso já é suficiente para confirmar que está vivo, seguro, acolhido. Se vier uma frase apressada, responda com uma frase curta. Estou aqui. Deixe o maxilar se soltar mais um pouco.
Note os dedos dos pés descansando. Presença é um antídoto pequeno e eficaz. Ela não resolve o amanhã, mas te devolve o hoje. E no hoje há espaço para deitar, soltar, existir sem as exigências que cansam. Seguimos juntos, um gesto de cada vez. Reflexão. 12. Cuidar do que depende de você. Pense numa varanda pequena, com algumas folhas caídas. Você pega uma vassoura e varre devagar. O mundo além do portão é grande, cheio de coisas que você não alcança. Mas a varanda é sua. O cuidado começa por ela. Cuidar do que depende de você é perguntar: que varrida simples eu posso dar agora na minha noite? Talvez seja baixar um pouco a luz, ajustar o travesseiro, escolher uma frase boa para repetir baixinho, como um cobertor para a mente. Talvez seja apenas alongar o pescoço e soltar os ombros. O que não depende de você, fica do lado de fora. A chuva que vem, o boletim de amanhã, as opiniões que circularam. Dentro, você cuida do chão, da respiração, da postura, do jeito de falar consigo. Os estoicos lembravam que a paz floresce onde as mãos alcançam. Respire e perceba como o peito se move. Com o ar. Varra uma preocupação de cada vez, com gentileza, sem pressa de terminar. A varanda não precisa estar perfeita. Só precisa estar mais leve do que antes. E quando você cuida do pequeno, o grande lá fora perde a urgência de te arrastar. Fique aqui, nessa varanda interna, onde sua escolha tem efeito imediato. O corpo agradece. Reflexão. 13. Aceitar a imperfeição como parte da vida. Visualize uma caneca com uma pequena trinca colada. Ela não perdeu função. Talvez até tenha ganhado. História. A vida é assim. As marcas não são pragas, são mapas. Aceitar a imperfeição não significa desistir de melhorar. Significa parar de tratar o que é humano como falha moral. Hoje, o dia teve arestas, coisas que escaparam do seu controle, palavras que podiam ter sido mais gentis. Você pode acolher tudo isso sem se punir. Traga a atenção para a região dos olhos e amoleça a expressão. Deixe a respiração cair um pouco mais fundo, como água que encontra um prato mais baixo. Diga mentalmente: eu me permito ser um trabalho em andamento. A caneca serve o chá mesmo com a cicatriz. Você descansa mesmo com pensamentos soltos. Ao aceitar a imperfeição, você cria espaço para o sono chegar sem cobrança. O mundo não exige perfeição para te deixar adormecer. Ele só pede que você largue a vigilância do impossível. O coração aprende a bater no compasso do suficiente. E com isso, a mente sossega. Reflexão. 14. Agradecer o dia como ele foi. Imagine o céu depois do pôr do sol com aquela luz laranja que insiste um pouco antes de desaparecer. O dia foi o que foi. Nem mais, nem menos. Agradecer não é fingir que tudo foi bom. É reconhecer os pequenos feitos, as mínimas belezas, os intervalos de respiro. Nesta noite, escolha 2 ou 3 momentos que merecem um obrigado silencioso. Pode ser um sorriso rápido de alguém, uma tarefa concluída, um prato simples que matou a fome. Sinta o peito se abrir um pouco ao recordar. Se pensamentos críticos tentarem invadir, deixe-os passar como os últimos carros na rua, que você ouve de longe, mas não precisa seguir. Traga a atenção para o ar que entra fresco e sai morno. Essa temperatura que muda é um lembrete do milagre discreto de estar aqui. A gratidão acalma porque desloca o foco da falta para o que existe. Não precisa ser grandioso. Um obrigado manso é suficiente. Com ele, o corpo entende que a noite tem licença para pousar. A luz laranja se apaga. O quarto fica gentilmente escuro. E você, mais disposto a desligar as perguntas. Reflexão. 15. Encontrar abrigo no silêncio. Pense numa cortina grossa que cai do teto até o chão e abafa os ruídos do corredor. O silêncio, à noite, pode parecer grande demais, mas é abrigo quando você aprende a entrar. Encoste a atenção no som mais discreto que consegue ouvir. Talvez um ventilador distante, talvez o próprio ar passando. Permita que esse som seja como um casaco leve, que envolve sem apertar.
Sinta o peso agradável do corpo afundando no colchão. Solte a língua do céu da boca. O silêncio não te cobra nada. Ele é a pausa onde o corpo se refaz. Se um pensamento alto quiser furar a cortina, você lembra que ela é espessa. A voz interna diminui quando encontra tecido bom. Os estoicos sabiam que a quietude é um lugar, não uma ausência. Entre nesse lugar sem pressa. Respire um pouco mais devagar do que de costume. Note como o silêncio tem textura. É macio, amplo, cabível. Dentro dele você se sente guardado. E guardado, você adormece com mais confiança. Reflexão 16. Desacelerar o diálogo interno. Imagine um relógio antigo que continua funcionando, mas cujos ponteiros parecem respeitar a noite. O tempo interno pode aprender com ele. O diálogo que corre na sua cabeça ganha fôlego quando você corre junto. Se você desacelera, ele perde público. Troque frases longas por frases curtas. Em vez de preciso resolver tudo, diga, posso descansar agora. Em vez de, e se acontecer aquilo, diga, quando acontecer, eu vejo. Respire e alargue o intervalo entre a inspiração e a expiração por um segundo. Sinta o corpo gostar desse espaço. Perceba como os pensamentos, sem pressa, vão ficando mais arredondados, menos pontiagudos. O relógio interno não precisa bater forte de madrugada. Ele pode sussurrar. Se alguma cena do dia insistir em aparecer, imagine que você vira a página com cuidado e fecha o livro por hoje. O marcador está posto. Não tem como perder o capítulo. Você volta amanhã com a cabeça fresca. Agora, o único compromisso é com o repouso. Reflexão 17. Escolher pensamentos que curam. Pense num cesto com frutas. Nem todas estão maduras. Você aprende a escolher as que alimentam hoje e deixa as outras para depois. Pensamentos são assim. Alguns nutrem, outros azedam a boca. Escolher os que curam não é negar o que dói. É decidir com quais você vai dormir. Traga à mente uma frase que funciona como remédio simples. Pode ser, eu sou suficiente por hoje. A noite me protege, o tempo trabalha comigo. Sinta como essas palavras ocupam espaços onde antes havia ranhuras. Perceba o corpo aquietando quando a mente recebe alimento leve. Relaxe os dedos das mãos. Alongue-os devagar. E solte. Se vier uma ideia dura, não morda. Deixe-a na cesta para amadurecer no seu tempo. Escolha outra, doce, que passe bem pelo peito. Os estoicos praticavam essa curadoria. O pensamento certo, na hora certa, é como água na planta certa. Você dorme melhor quando rega a raiz certa. Reflexão 18. Reconhecer que o descanso é sabedoria. Visualize uma brasa que permanece acesa mesmo quando a chama não aparece. Ela guarda calor, trabalha em silêncio. Descansar é isso, um trabalho sábio que não faz barulho. Se alguém cobrar mais de você, mesmo que essa cobrança venha de dentro, lembre que a brasa não precisa provar que está quente o tempo todo. Traga as mãos imaginariamente para perto desse calor. Sinta o peito receber esse aconchego. Respire longo e perceba o ar descer como quem se senta perto do fogo em noite fria. O corpo entende que recuperar é parte do caminho, não um desvio. Você não se torna menos responsável por repousar. Você se torna mais inteiro. Se a mente questionar, ofereça um silêncio firme como resposta. A brasa continua, confiante. Amanhã a chama retoma a dança. Hoje, o brilho discreto é suficiente para manter a vida. E isso é sabedoria. Reflexão 19. Soltar o controle do amanhã. Imagine um barco num ancoradouro tranquilo. As cordas que o prendem não o machucam. Elas apenas o mantêm perto enquanto a maré sobe e desce. Você é esse barco. E o amanhã é o mar. Soltar o controle não significa cortar todas as cordas. Significa confiar na água que sustenta sem o seu comando. Nesta noite, você pode afrouxar nós que apertou demais. Respire e sinta a cama como o cais que aceita seu peso. Se surgir uma onda de preocupação, lembre que o cais está firme e que o barco foi feito para flutuar.
O corpo sabe balançar sem enjoar quando você permite que o ritmo seja natural. Ouça um som distante, como um farol que não precisa ser visto para ser confiável. O amanhã chega no tempo dele. Você dorme no tempo de agora. E entre esses dois tempos há um espaço onde a paz cabe inteira. Reflexão 20. Reencontrar a calma no agora. Visualize um banco de praça à noite, iluminado por um poste suave. Você senta e nota que a cidade diminuiu o volume. O agora é esse banco. Tudo o que é necessário está ao alcance. O ar, a gravidade, o contato do corpo com um apoio. A mente adora se afastar desse banco, mas você pode convidá-la a sentar de novo. Sinta as costas contra o encosto, o peso das coxas sobre a superfície, os pés encontrando um chão imaginário mesmo deitado. Traga a visão interna para um ponto quieto na frente do rosto, como se repousasse o olhar no desenho da luz ao redor. Perceba que, quando você realmente se apoia, metade das tensões desata sozinha. Repita mentalmente: aqui é suficiente. E se um medo ou um plano tentar te levantar, responda com um suspiro lento, como quem diz sem palavras: mais tarde. Você não precisa conquistar a calma. Você a reencontra. Ela sempre esteve no banco, esperando você voltar a sentar. Se isso te acalma, guarda este refúgio e seguimos juntos. Permita que o corpo memorize esse gesto de sentar por dentro. Ele volta a isso com mais facilidade a cada noite. Reflexão 21. Ver o sono como prática espiritual. Olhe para o céu estrelado como se fosse o teto do seu quarto. Não há debates ali. Apenas pontinhos de luz que mantêm o compasso do universo. Ver o sono como prática espiritual é entender que, ao deitar, você se entrega a algo maior do que a sua vontade. É confiar que existe uma ordem que te inclui, mesmo quando você não a entende. Traga a respiração para um ritmo que te lembra o espaço entre as estrelas. Amplo, calmo, paciente. Sinta a inspiração como um brilho e a expiração como a noite que acolhe. O sono é um gesto de fé cotidiana, um sim silencioso à vida que continua trabalhando enquanto você descansa. Se vier a tentação de revisar tudo, devolva o olhar às constelações internas e aceite o convite de apagar as luzes. O corpo tem sabedoria antiga para atravessar a noite. A alma, quando respeitada, encontra peregrinações sem movimento. Você adormece não como fuga, mas como oração sem palavras. Reflexão 22. Perdoar-se pelas expectativas não cumpridas. Imagine que você tira uma mochila pesada e a coloca no chão ao lado da cama. Dentro dela, há expectativas que você mesmo colocou, às vezes maiores que o possível. Perdoar-se? Não. Apaga o caminho já feito. Apenas devolve leveza aos próximos passos. Traga à mente uma cobrança que te acompanhou hoje. Observe-a sem discutir. Diga a si mesmo: eu fiz o que pude com o que eu tinha. Sinta o corpo respondendo com um relaxamento discreto na barriga. Expire como quem solta a alça da mochila. Se uma parte de você ainda te acusar, acolha essa parte como uma criança inquieta e diga que ela pode dormir no quarto ao lado esta noite. O perdão é um cobertor bom, que não julga o corpo que cobre. Ele apenas aquece. Ao se perdoar, você abre espaço para acordar com vontade de recomeçar, não de pagar dívidas invisíveis. A cama recebe melhor quando você chega sem pesos. Reflexão 23. Abraçar a noite sem medo. Pense na lua atravessando a janela com uma luz de leite. A noite não é inimiga. É um colo grande. Quando você a abraça, ela devolve. Muita gente aprende a temer a noite porque é quando as vozes internas ficam mais audíveis. Mas o que se ouve não precisa assustar. Traga a atenção para a pele do rosto, sinta o toque do ar mais fresco. Perceba que a escuridão não é vazia, ela é fértil, como a terra que guarda as sementes. Diga mentalmente: eu confio nesta hora. Se uma sombra passar, lembre que sombra é prova de que existe luz. Você não está sozinho. Há uma cidade inteira dormindo, há árvores respirando, há um céu que vigia sem cobrança. Abrace a noite como quem puxa a coberta até o queixo.
Fique sob esse céu doméstico com a certeza de que não precisa controlar nada para ser bem-vindo aqui. Reflexão 24. Respirar como oração. Sinta a respiração como uma marola que encosta na areia e volta. Não precisa fazer conta nem técnica difícil. Apenas sinta a onda que chega e a onda que parte. A cada chegada você recebe. A cada partida você entrega. Isso é oração sem palavras. Traga uma intenção mansa para dentro do ar, como que eu descanse ao inspirar e que eu solte ao expirar. O peito entende, os ombros acompanham. O coração parece achar um passo que não tropeça. Se uma distração aparecer, você deixa que ela vá com a próxima marola. O importante não é a perfeição do ritmo, mas a fidelidade ao gesto de voltar. Volte sempre que se perder. A respiração é casa disponível, e toda vez que você entra, é recebido. O corpo aprende esse caminho com alegria silenciosa. Reflexão 25. Confiar no tempo da vida. Imagine uma árvore plantada num quintal. Ela não negocia com o relógio para crescer mais rápido. Ela confia. Você pode aprender com ela. Confiança no tempo é aceitar que há processos que não aceleram por desejo. Nesta noite, você entrega à terra o que vinha apertando com a mão. Traga a atenção para a base da coluna e sinta como ela encosta na cama, como raízes encontram um chão que sustenta. Inspire e imagine que a seiva sobe devagar, sem pressa de virar fruto. Expire e deixe que folhas invisíveis se abram, recolhendo o frescor da noite. Se vier impaciência, ofereça um sorriso pequeno por dentro. Diga: posso dar tempo ao tempo. Os estoicos seriam amigos dessa árvore. Eles sabiam que soltar a urgência abre espaço para escolhas melhores. A árvore cresce mesmo quando ninguém está olhando. Você se refaz mesmo enquanto dorme. E isso basta. Reflexão 26. Aceitar a passagem das emoções. Pense no céu trocando nuvens ao longo do dia. Nenhuma fica para sempre. Emoções também são assim. Elas aparecem, assumem a vista, depois seguem adiante. Quando a ansiedade tenta estacionar, você pode lembrar que o vento do tempo trabalha por você. Traga a atenção para as narinas e sinta o ar tocar ao entrar e ao sair. Perceba que esse toque muda o tempo todo, como as nuvens mudam de forma. Se vier um aperto, não brigue. Observe. Nomeie dentro de si de forma simples, como aperto. E continue respirando. Dê licença para que tudo passe como se abrisse uma janela para o céu continuar sua dança. O erro não é sentir. O erro é acreditar que vai ser assim para sempre. Nada é para sempre. Até a noite termina em dia. E você sabe atravessar essa estrada. Reflexão 27. Ser gentil consigo mesmo. Imagine uma almofada macia que você ajusta debaixo da cabeça até achar o encaixe perfeito. Gentileza consigo é esse ajuste. Não é espetáculo, é cuidado sem testemunha. Fale com você com a mesma voz que usaria com alguém que ama. Troque por que você fez isso por eu entendo, foi difícil. Traga a mão ao peito e sinta o calor. Permita que a respiração acaricie a sua própria história. Se vier a vontade de se punir, reconheça a intenção de melhorar escondida. Nessa voz, agradeça e convide-a a descansar. Gentileza não é desculpa para abandonar o caminho. É energia limpa para continuar andando. O corpo relaxa quando não espera ataque vindo de dentro. A mente coopera quando não se sente empurrada contra a parede. Você se deita num lugar onde é bem tratado por você mesmo. E isso muda tudo. Reflexão 28. Viver com leveza interior. Visualize uma pipa colorida num fim de tarde. Ela só sobe porque existe fio que a segura e vento que a sustenta. Viver com leveza interior é assim. Não é cortar os fios, é escolher fios bons. Nesta noite, você examina silenciosamente quais fios te prendem e quais te elevam. O fio da culpa não ajuda, o fio do cuidado ajuda. O fio do excesso aperta, o fio do suficiente te dá céu. Traga o ar como vento que passa por dentro do peito e estica essa pipa com delicadeza. Sinta a barriga alargar na inspiração,
Soltar na expiração. Perceba que você pode pairar acima do ruído sem sair do lugar. Leveza não é abandono das responsabilidades. É a arte de carregá-las com menos rigidez. A pipa não briga com o vento, ela dança. O seu corpo sabe dançar com essa noite. Você só precisa afrouxar os punhos e confiar no fio certo. Reflexão. 29. Aquietar-se para ouvir a alma. Pense num poço de água escura, quieto, profundo. Quando a superfície está agitada, não dá para ver o fundo. Mas quando acalma, o desenho aparece. A alma fala nesse fundo. Ela não grita, não corre, não empurra. Ela espera a água assentar. Traga a atenção para o espaço entre uma respiração e outra. Esse segundo onde nada acontece e tudo se prepara. Permita que o corpo inteiro se alinhe com essa pausa. Se pensamentos vierem, deixe que sejam como pedrinhas que batem na borda e caem na margem, sem fazer ondas no centro. Ouça o que surge daí. Às vezes é uma certeza simples, às vezes é só um descanso que diz, fica. O ouvido interno fica mais fino quando você não enche o ar de perguntas. Aquietar-se é dar chance ao que é mais verdadeiro de vir à tona. Você não precisa entender com palavras. Basta sentir que há um sim manso se espalhando, como água que encontra a própria forma no vaso. Reflexão. 30. Dormir em paz com o que é. Imagine uma casa com telhado de zinco sob uma chuva fina. O som é constante, hipnótico, como dedos que tocam uma música lenta numa mesma nota. Dormir em paz com o que é aceitar que essa chuva vai e vem sem o seu comando. Você fecha as janelas, ajusta a manta e deixa que o som faça o trabalho de te embalar. O que hoje foi dito, foi dito. O que não aconteceu, não aconteceu. O que precisa de você te encontrará quando o dia nascer. Agora, você se recolhe ao espaço mais íntimo da casa, aquele quarto que só você conhece, onde a luz é baixa e o relógio fala baixo. Traga o ar como visitante bem-vindo. Sinta-o entrar e sair como se passasse pela porta com gentileza. Solte mais um pouco a barriga. Relaxe a testa. Permita que os olhos, mesmo fechados, se sintam menos vigilantes. Diga por dentro, está tudo bem. Ser exatamente o que é. Nenhuma batalha precisa continuar na madrugada. Você, a chuva, o telhado, a cama, cada coisa no seu lugar. E nesse alinhamento, o sono chega como um amigo antigo que não exige assunto, só companhia mansa até o amanhecer. Agora, num silêncio que já te reconhece, a vida parece baixar o tom por dentro. Você atravessou a noite como quem aprende um caminho de volta para casa, olhando, aceitando, soltando. O que parecia urgente perdeu volume. O que era rumor virou brisa. O que te pesava ficou com um contorno mais claro. Hoje, a sabedoria dos antigos não é uma ideia distante. É um gesto manso que você repetiu com o corpo. Respirar mais longo. Abrir espaço entre um pensamento e outro. Lembrar que paz é treino. Nada de grandioso, nada de discurso. Só você aqui devolvendo à mente a chance de descansar sem luta. A serenidade que você tocou não é frágil. Ela é como o chão de madeira que range de leve, mas sustenta. Quando você observa sem julgar, quando fala com você, com respeito, quando escolhe uma frase simples para embalar a noite, você fortalece um músculo invisível. Esse músculo é a sua liberdade. Epicteto diria, em palavras muito simples, que a liberdade mora onde você escolhe o que fazer com o que sente. E você escolheu não se perder nas ondas. Preferiu sentar à beira, respirar, deixar passar. Isso é maturidade silenciosa. Isso é você cuidando de si. Se um pensamento tenta voltar agora, deixe que volte como visitante conhecido. Ele já não encontra a casa escura. Encontra lamparinas acesas, encontra um anfitrião tranquilo. Você pode ouvir e responder com calma. Pode até dizer, obrigado por querer me proteger. Agora eu descanso. Sinta a respiração encontrando de novo o compasso que te ajudou a atravessar a noite. Inspire como quem recolhe um cobertor macio. Expire como quem solta uma mala no chão. Ombros um pouco mais baixos, maxilar mais leve, barriga com mais espaço.
Isso é o corpo te lembrando que o porto existe. O que depende de você. Hoje à noite, coube numa mão. Você cuidou da postura, do tom da sua voz interna, da forma de nomear o que sente. Coube escolher o que pensar agora e o que guardar para amanhã. Coube trocar o e se por hora, basta. Ao devolver à vida aquilo que não cabe no seu alcance imediato, você não fugiu. Você confiou. E confiança é o outro nome da calma. Não a calma absoluta, de filme. A calma possível, de gente real. Essa calma que aceita que às vezes a água ainda tem pequenas ondas, mas ainda assim, permite o barco balançar sem medo. Talvez você perceba que a noite não precisou te convencer. Ela só te ofereceu um ritmo. Ritmo de passos sobre um caminho de terra, onde não há pressa, só continuidade. E nesse ritmo, você somou pequenas práticas. Encostar a atenção no corpo, soltar a língua do céu da boca, deixar a testa descansar, lembrar que pensamentos são eventos, não ordens. Quando a mente aceitou essa simplicidade, ela se aproximou da sabedoria sem nome que os estoicos apontavam. Cuidar do que é seu, soltar o que não é. Se o cansaço do dia ressurge em alguma cena, perceba como ela agora parece um retrato emoldurado. Você pode olhar, sentir algo, e mesmo assim não precisar entrar no quadro. O retrato fica na parede certa. Você, no quarto que se tornou abrigo. Notar isso devolve ao coração um compasso de casa. Um compasso de quem reconhece o próprio espaço. O corpo entende. A respiração confirma. Você não está tentando ser de ferro. Está sendo de carne e cuidado. E isso, por si, só, afrouxa nós invisíveis. É possível que uma parte de você ainda pergunte quando tudo vai ficar perfeito. E você pode sorrir por dentro, como quem ouve a pergunta de uma criança curiosa, e responder com doçura. Não precisa ser perfeito para ser suficiente. A vida não pediu isso de você. Pediu presença. Pediu honestidade. Pediu que, diante da maré, você soubesse escolher a margem. Diante do vento, você soubesse ajustar as velas. Diante do escuro, você soubesse acender uma luz pequena. É isso. E é bastante. Se em algum momento da madrugada uma ansiedade mais forte aparecer, você já tem um mapa. Esse mapa começa pelo corpo. Mão no peito, respiração um pouco mais funda, olhos suavizados. Depois, nome simples para o que vem. Aperto, saudade, medo, expectativa, nome curto sem romance. Em seguida, uma pergunta mansa. O que depende de mim agora? Talvez a resposta seja só cuidar do meu fôlego, afastar o celular, beber um gole d'água, encostar melhor a cabeça. Só isso. E, muitas vezes, é isso que muda tudo. Você também aprendeu sem gritar que gratidão não precisa ser um grande poema. Às vezes, é só um obrigado por ter chegado até aqui, por ter encontrado um canto para repousar, por ter coragem de tentar um jeito mais gentil de viver consigo. Gratidão é uma lente que desembaça a janela. O que estava do lado de fora não muda, mas você enxerga com mais nitidez. E ver melhor acalma, ver melhor a linha, ver melhor te coloca no tamanho certo, que nunca foi o do mundo inteiro sobre as suas costas. É bonito perceber que a noite te aponta uma ética simples. Você não precisa conquistar o direito de deitar. Ele é seu por ser humano. Não é prêmio por produtividade. Não é autorização de quem te avalia. É condição de cuidado. Quando você encosta a cabeça e admite, eu posso descansar agora, você pratica um respeito antigo por si. Você ouve o coração como quem ouve uma música baixa e decide não aumentar o volume para a vizinhança inteira. Você guarda o seu som, dentro da casa que é sua. Os estoicos falavam de destino e escolha, mas no fim, o que chega às nossas mãos é sempre um gesto pequeno e concreto. Um copo de água, um banho morno, uma janela entreaberta para deixar o ar passar, uma frase breve que conforta. E cada gesto desses forma um tecido de proteção. Um tecido que você pode usar quando o mundo estiver mais áspero. Hoje você costurou pontos desse tecido com a própria respiração. Ponto por ponto,
sem pressa, sem perfeição, com carinho. Se alguma lembrança te cutucar, você pode devolvê-la a um lugar de memória, não de ferida aberta. Se algum plano te chamar, você pode dizer: amanhã conversamos. Se algum medo bater, você lembra: a porta tem maçaneta do lado de dentro. A casa sou eu. E eu decido o tempo do silêncio aqui dentro. Essa lembrança devolve dignidade às horas de dormir. Você não é refém da mente. Você é guardião do seu refúgio. Amanhã, quando a luz entrar pelas frestas, nada impede que você leve um pedaço desta noite com você. Não precisa ser um manual. Basta um acordo simples. Ao longo do dia, você vai lembrar de respirar como quem se lembra de um amigo. Vai repetir uma frase boa quando a mente quiser correr. Vai tratar o corpo como parceiro, não como máquina. Vai cuidar do que alcança, soltar o resto e voltar ao eixo 1000 vezes, se for preciso. Isso é prática. Isso é vida comum com mais ternura. Se a rua estiver barulhenta, você pode imaginar de novo aquela cortina que abafa ruídos. Se a agenda estiver apertada, você pode encolher as metas ao tamanho do possível. Se as expectativas vierem perfumadas de deveria, você pode responder com: hoje eu posso tentar do jeito simples. E se nada disso parecer suficiente num dia mais duro, você pode procurar apoio. Falar com alguém de confiança, pedir ajuda profissional, combinar cuidado com quem sabe cuidar. Não há vergonha alguma nisso. Ao contrário, é coragem e sabedoria. O que fazemos aqui é um refúgio que não substitui tratamento quando ele for necessário. É um chão seguro para você se apoiar enquanto busca o que precisa. Você talvez se perceba mais disposto a aceitar a passagem das emoções, como passa o clima. Dias nublados vêm, dias abertos também. O que permanece é a forma como você se posiciona sob esses céus. Hoje, você aprendeu a ficar mais firme sem precisar ficar mais duro. A firmeza que acalma é macia. É o macio de quem confia no próprio passo, de quem dá a si mesmo o direito de errar e aprender, de quem reduz a cobrança e amplia o cuidado. Há uma imagem que pode te acompanhar. Um pequeno lume dentro de um abrigo. Lá fora, às vezes venta, às vezes chove, às vezes faz um frio cortante. Aqui dentro, você guarda uma chama que não precisa ser grande. Precisa ser fiel. Toda vez que você respira com atenção, escolhe um pensamento que cura, solta o controle do amanhã, agradece o pouco, abre espaço para o sono, você protege esse lume. E o lume, como toda luz, sabe te orientar nos passos mais simples. Agora, se você quiser, pode repetir baixinho uma promessa sem peso. Eu vou voltar a este lugar sempre que precisar. Repita isso para que o corpo memorize. Memória de corpo é sabedoria silenciosa. É o que faz você encontrar a posição certa na cama sem precisar pensar. É o que faz a mão se encostar no peito quando algo aperta. É o que faz a respiração buscar um ritmo mais largo quando o mundo comprime. Você está ensinando isso a si mesmo. E está aprendendo bem. Há também um tipo de gentileza que nasce quando você se perdoa. Perdoar-se pelas expectativas não cumpridas é dar uma folga à parte de você que queria salvar tudo e todos. Essa parte existe porque te ama. E você pode dizer a ela: obrigado, eu te vejo, mas hoje vamos dormir. Quando o perdão entra, o corpo solta um pouco da guarda. A mente afasta a sentinela. E um descanso profundo cabe. Esse descanso tem cheiro de lençol limpo, tem barulho de casa à noite, tem o gosto de água que mata a sede na medida certa. Se você pensar no amanhã agora, veja se consegue transformá-lo numa imagem simples. Não precisa ser um calendário. Pode ser só a luz batendo numa planta da janela, uma caminhada breve até o portão, o café quente na primeira xícara. O futuro cabe em gestos pequenos, e gestos pequenos são possíveis. Quando a mente tenta fazer o amanhã do tamanho do mundo, você lembra que a vida acontece no alcance de uma mão. E isso devolve a calma. Porque o que cabe na mão, cabe cuidar. Talvez tenha um ponto do corpo que ainda pede atenção. Uma tensão nos ombros, um peso na testa, um nó na barriga.
Deixe a respiração chegar até lá, como água que corre em canal estreito com paciência. Não precisa empurrar nada. Só encostar o ar e esperar. Em segundos, algo cede. Em minutos, algo amolece. Em hora boa, isso vira sono. E o sono é o melhor artesão de reparos invisíveis. Você não precisa supervisionar a obra. O corpo sabe. Se alguma dessas palavras trouxe um pouco de paz ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa descansar por dentro. Talvez você se lembre agora daquele banco de praça onde a calma te esperava, ou do ancoradouro onde o barco repousava sem medo, ou do poço que revelava o que estava no fundo quando a superfície parava de tremer. Cada imagem é uma porta. Você abre a que preferir e atravessa sem explicação. O lado de lá é sempre parecido. Menos barulho, mais espaço, menos pressa, mais presença. A cada passagem, você reforça para si que merece esse lugar. E que esse lugar existe não só no vídeo, não só à noite, mas em você. Não se assuste se, ao longo do tempo, a ansiedade ainda aparecer. É da natureza dela aparecer. O que muda é a sua forma de recebê-la. Você aprendeu a separar o que é fato do que é história, a tratar medos como visitantes, a reduzir a complexidade ao essencial, a descansar como um ato de sabedoria, a transformar preocupação em presença. Você criou uma rotina de volta ao eixo que não depende de muito. Depende de lembrar. E lembrar é mais fácil quando o corpo já tem trilha. Hoje você abriu trilha. Às vezes a mente vai pedir novos nomes, novas metáforas, novos consolos. E tudo bem. A linguagem é um cobertor que a gente vira do avesso quando precisa. O que fica por baixo é a mesma verdade simples. Você pode cuidar do que pensa sobre o que acontece. E pode escolher um cuidado que não te fere. Isso não te transforma em alguém que foge de responsabilidades. Te transforma em alguém que sabe quando e como carregá-las. De dia, com firmeza. À noite, com rendição. Ambas são corajosas. Se um dia escuro vier, lembre de buscar ajuda. Amigos, família, profissionais de saúde. Procure quando os pensamentos ficarem muito acelerados por dias, quando o corpo perder o apetite de viver, quando o sono faltar como regra. O que você faz aqui é ferramenta de cuidado. E cuidado também é saber pedir mãos quando as suas cansam. Você não precisa dar conta de tudo sozinho. Não é isso que prova o seu valor. O seu valor não precisa de prova. Agora, se você está com os olhos quase fechando, deixe que fechem. Se a mente ainda quer um último argumento, ofereça uma última respiração lenta, generosa, que chega até o fundo do peito e sai como quem apaga a última vela da sala. Sinta o peso bom do corpo. Repare como a cama te recebe como se te conhecesse há muito tempo. E conhece. Você já esteve aqui outras noites. Vai voltar outras tantas. Esse lugar é seu. Se o sono já veio, ele te guia. Se ele ainda está a caminho, você pode esperar por ele sem pressa. Como quem espera um amigo querido que sempre chega, mesmo quando atrasa um pouco. Enquanto espera, cuide daquilo que depende de você. Mantenha o corpo confortável, mantenha o ar manso, mantenha a conversa interna simples. O sono gosta dessas condições. Gosta de portas encostadas, não escancaradas. Gosta de luz baixa. Gosta de silêncio com textura. Gosta do som que você já conhece. Esse som de dentro que agora fala calmo. Quando amanhã chegar, você pode agradecer de novo, do jeito singelo que te cabe. Pode abrir a janela e deixar o ar novo entrar como quem troca a água das plantas. Pode levar deste refúgio 2 ou 3 frases para o bolso e usá-las quando o dia apertar. Pode lembrar do farol mesmo sem ver o mar. Pode lembrar da árvore mesmo no cimento. E pode sempre voltar aqui quando precisar. Este abrigo não depende do endereço. Ele depende do gesto. E os gestos você já sabe. Antes de terminar, permita-se uma promessa leve. Nada de juramentos duros. Só um aceno. Hoje eu me tratei com cuidado. Eu posso repetir. Se escorregar em algum dia, eu volto.
Se esquecer por umas horas, eu volto. Se doer de novo, eu volto. Quem volta tem casa. E você tem. O caminho já está pisado. Que você durma com a dignidade dos que aceitam a noite como parte da vida. Que acorde com a leveza dos que entendem que o dia não exige perfeição, exige presença. Que você leve consigo o melhor da filosofia antiga, não como teoria, mas como o gesto vivo de cuidar do que pensa, do que sente, do que faz com as ondas que vêm. Que ao encontrar o mundo lá fora, você lembre que há um mundo aqui dentro que pode ser protegido sem se fechar. Um mundo onde você respira, escolhe, aceita, agradece, recomeça. E recomeçar é uma das formas mais bonitas de coragem. Se este conteúdo te ajudou a dormir com mais leveza, siga o canal e volte sempre que precisar de um refúgio tranquilo para a mente.